todos, e a todos que estão aqui presentes, prestigiando o nosso quarto webinário, né, do Programa de Ciências Médicas, do Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas da Universidade de Fortaleza, né? O nosso webinário hoje abordará os impactos da pandemia na saúde mental e terá como palestrante a professora doutora Renata Giax, que é doutora em psicologia, docente do programa de pós-graduação em ciências médicas da Unifor e também da graduação em medicina. Então, obrigada, realmente agradeço a todos. O webinário é uma iniciativa, né, do PPGCM e tem como objetivo, né, trazer temas relevantes tanto para a comunidade acadêmica como para o público em geral. E agora eu gostaria de passar a palavra para a professora Renata e também agradecer a sua participação. Então, após a apresentação da professora, nós iremos abrir para a discussão. Obrigada, professora, a palavra é sua. Olá, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite da professora Cristina para estar aqui hoje, né, falando de um tema que vem sendo muito explorado na pandemia, né? A gente tem, nesse contexto, discutido muito e vivido muito na pele as questões que envolvem a saúde mental. Então, eu vou partilhar com vocês aqui uma breve apresentação e acho que a gente pode ir conversando no decorrer do processo. Eu vou ver se eu consigo ficar de olho no chat ao mesmo tempo em que eu apresento. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Um minutinho, pessoal. Travou aqui um pouquinho. Um instante. Todo mundo consegue ver? Sim, professora. Ok. Bom, então vamos tentar falar aqui um pouco dos impactos da pandemia, né, na nossa saúde mental. Sei que eu devo estar predominantemente entre profissionais da saúde, mas já estou vendo que não há só profissionais da saúde aqui, né? Então, a gente vai tentar fazer uma fala inclusiva, né, mas vamos tentar pensar, contextualizar um pouco isso na saúde. E para acompanhar a nossa conversa aqui, eu trouxe o Léo Nilson, né, a arte do Léo Nilson nos slides que vocês verão. Léo Nilson foi um artista cearense que viveu meados na segunda metade do século XX, morreu muito jovem, né, com menos de 40 anos, vítima de um vírus fatal na época, então ele contraiu HIV
e ele usou a arte como uma espécie de diário pessoal, né, como uma espécie de expressão mesmo da subjetividade. Ele queria contar a história dele, ele queria expressar tudo aquilo que atravessava ele na vivência da própria doença, mas no seu campo experiencial, através da sua arte. Então, ele vai nos acompanhar aqui durante a nossa apresentação. Bom, a pandemia, ela nos colocou numa situação de instabilidade, numa situação de ameaça, né, de sensação, de percepção de ameaça contínua, e a impressão o tempo inteiro é que nós estávamos tentando e estamos tentando, né, uma vez que seguimos aí, sem cura, sem vacina, né, mas vamos tentando nos equilibrar em meio a tanta incerteza, em meio a tanta ameaça, né? Então, não só a situação de adoecimento, mas todo o contexto que envolve o isolamento, a necessidade de parar o trabalho, ou mudar o trabalho, né, o formato do trabalho, o impacto sobre a renda, o impacto financeiro, o impacto social, né, todos eles têm sido enormes e costumam ser enormes em situações de grandes desastres ou de pandemias, como foi no caso da primeira SARS, né? Então, a gente já tinha visto em outros lugares do mundo ecoar de uma proporção diferente, né, os efeitos de uma pandemia. Então, a gente fica nessa incerteza, anda numa espécie de corda bamba, sob a ameaça o tempo inteiro de termos a nossa integridade, inclusive, colidida, rompida, né, cindida. Então, os estudos em pandemias anteriores, né, com situações de desastres anteriores, estudos largos já sobre saúde mental, mostram que o sofrimento emocional nas populações que são atingidas por essas situações, o sofrimento emocional é onipresente. Então, há sofrimento por toda parte, né? As pessoas, de uma forma ou de outra, sofrem. Inclusive, mesmo aquelas que a gente costuma imaginar que não estejam impactadas, né? A própria expressão do negacionismo é uma forma de expressão de sofrimento negado, né? De sofrimento que vai para uma sombra, um sofrimento que a pessoa pode não estar dando conta de ver. Então, há um impacto que é individual e que é coletivo também. As pessoas, na sua subjetividade, sentem, sofrem, mas também grandes grupos, né, sentem esse sofrimento, sejam, assim, grupos de funcionários dentro de instituições ou comunidades inteiras, né, as pessoas, elas sentem coletivamente também. E há uma alteração clara do funcionamento emocional e do funcionamento social. Grandes mudanças começam a acontecer durante e após, né, uma situação crítica desse nível, dessa envergadura que a gente vive. Agora, também é dado científico de outras situações críticas que a maioria das pessoas, ela é resiliente. Ela acaba não desenvolvendo psicopatologias. Então, existe uma boa parte da população que não vai adoecer, apesar do sofrimento presente. Ela vai viver o sofrimento, né, vai ter o seu entorno impactado também, mas não vai desenvolver uma psicopatologia. Tem uma outra parte que ela consegue se reconfigurar durante o processo, né? Ela nem é tão resiliente, mas encontra outras estratégias de enfrentamento, desenvolve essas estratégias, né? E acaba conseguindo atravessar o contexto de uma pandemia sem o desenvolvimento de uma psicopatologia, né? Contudo, a gente a gente tem que ser chamada a atenção aqui para as pessoas que são vulneráveis a esse adoecimento. Não é um número pequeno, mesmo que não seja a maioria.
Então, a gente tem pessoas que são muito vulneráveis ao adoecimento mental, ao desencadeamento ou agravamento de psicopatologias durante um processo como esse. Umas vítimas, por exemplo, da violência, e a gente tem dados bem recentes de que há um aumento emblemático, significativo dos números, né, de violência no Brasil. A gente sabe que a violência contra a mulher, por exemplo, embora alguns relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrem em algum momento que não houve aumento das denúncias e da solicitação de medidas protetivas, por outro lado, houve aumento registrado de mortes, houve aumento registrado da busca pelos serviços de proteção às vítimas de violência, no caso dos serviços de aborto legal, né, que atuam viabilizando o aborto legal em mulheres vítimas de violência. Então, o aumento do número de abortos em alguns serviços no Brasil, um serviço em Uberlândia, né, na Universidade Federal de Uberlândia, que é um serviço de referência no Brasil, eles chegaram a registrar mais de 100% de aumento no número de mulheres que buscou pelo serviço de aborto legal no serviço que chama Nua Vidas. Então, essas são pessoas que estão vulneráveis ao desencadeamento de psicopatologias, à vivência ou agravamento de psicopatologias. Outras populações, né, o mapa da desigualdade mostra aí no Brasil inteiro que Covid já tem CEP, né, que morte por Covid tem CEP, tem endereço, tem raça também. As populações mais vulneráveis, indígenas, negros, populações pobres, têm morrido mais, né? Então, não tem essa coisa de que Covid não escolhe classe, não escolhe raça, existem as raças e as classes sociais que predominantemente estão sendo afetadas pela forma mais fatal da doença e não estão conseguindo sobreviver a ela. Então, a gente tem aí um grupo que merece toda a atenção em termos de saúde mental, que merece um olhar crítico nosso, inclusive nesse período que a gente está vivendo, né, que se faz campanha de prevenção ao suicídio, que se faz campanha de saúde mental, né, acho que a gente deveria estar mais interessado, embora eu acredite na importância dessas campanhas, a gente deveria estar mais interessado em abrir os olhos para as populações vulneráveis, de fato, ao adoecimento e à morte por doença mental. Então, a gente tem também pessoas com psicopatologias pré-existentes, que elas acabam ficando mais vulneráveis também, e os profissionais da saúde, eu coloquei aqui, né, que a gente tem várias evidências disso, porque muitas vezes estão lá na linha de frente, mas não só eles, claro, né, os profissionais que tiveram que atuar de algum modo, que tiveram que encarar de algum modo o sofrimento nos seus trabalhos, nas suas atividades laborais. Então, eu incluiria aqui com muita facilidade os professores, que também enfrentaram o contato com muita dor, com muito sofrimento, que também têm vínculos com seus alunos, que estão submetidos, os alunos e as famílias dos alunos, né, e que estão todos submetidos a perdas, a estresse, a medo, a insegurança, a tecnologias muito novas. Então, a gente pode também falar em uma gama enorme aqui de profissionais que esteve e está atuando no momento crítico, né? Os agentes, os profissionais do âmbito funerário, profissionais que estão dentro dos hospitais nas mais diversas áreas administrativas também, não só da saúde, né? Pessoas que têm que lidar também com alimentação, a gente tem o tempo inteiro pessoas se expondo e pessoas se aproximando bem do sofrimento humano agora, né? Para além do próprio sofrimento, da própria dor. Bom, e aí eu vou aqui falar dos profissionais da saúde, mas vocês podem pensar que, vamos imaginar os profissionais da educação também nesse cenário. Eu tenho tido contato com alguns deles, eu sou professora, mas tenho tido contato com professores de outras, não só do ensino superior, né, de outras fases aí do desenvolvimento escolar.
E a pressão para acompanhar novas tecnologias, junto a demandas pessoais, familiares, domésticas, junto às carências estruturais, a necessidade de estrutura para desenvolver todo o trabalho, né? Aos protocolos rigorosos de segurança, e o contato contínuo com a morte ou com a impotência. Então, eu ouvi relatos no seminário de professores, por exemplo, de professor que recebe pedido de ajuda de um aluno que está sendo violentado em casa, né, e que não se sente potente para fazer nada com relação àquilo. A gente vive um contexto, como a gente estava falando antes, da violência doméstica, né, ela não atinge só a mulher, mas ela atinge jovens, crianças, enfim, atinge as pessoas em geral. E tem uma coisa curiosa, as pessoas têm tido mais dificuldade em fazer denúncia, né, porque estão mais dentro das suas casas. Então, a gente tem aí um estressor muito potente, muito importante. Então, todos esses fatores, eles vão potencializando um cenário, né, criando um entorno, um bojo, que é patologizante, que é adoecedor, né, que é vulnerabilizante da saúde das pessoas, da saúde integral, da saúde mental, aqui como a gente está falando. Então, existe uma coisa chamada fadiga por compaixão, uma definição, um conceito, né? Fadiga por compaixão, que foi desenvolvido por Fodor, assim, já faz um tempo, o desenvolvimento já tem mais de 10 anos desse conceito. A gente vem pensando agora também em transtorno vicário, em algumas outras formas de nomear isso, que seria talvez uma síndrome, né? Mas a fadiga por compaixão, ela acontece nesse contato vulnerável com o outro, nesse contato empático com o outro numa situação de dor. Então, no caso dos profissionais da saúde, por exemplo, que estão ali na linha de cuidado, a sensação contínua, né, de viver, de se entregar num encontro empático à relação com o outro, de viver, então, como se carregasse dentro de si a dor do outro, né, e tendo que lidar com desfechos muitas vezes frustrantes, né, e muitas vezes se culpando, envolvendo aí culpa ou desconfiança da própria competência, da própria capacidade de enfrentamento, né, da situação, da competência técnica, uma vez que o processo é novo para todo mundo, né, ou para a maioria das pessoas. Então, assim, na fadiga por compaixão, há um desgaste, um cansaço que cronifica ao longo dos dias, né, que vai ficando uma exaustão, que ela vai tomando o profissional que está ali atuando, as pessoas que estão trabalhando no cuidado. Isso também envolve cuidadores que estavam nos diferentes cenários e que continuam atuando, então, nos lares de longa permanência, por exemplo, pessoas que estão diretamente ligadas ao cuidado, e que vão sofrendo e fadigando. A gente falava muito em burnout mais recentemente, né? Continua falando no burnout, mas no caso da fadiga por compaixão, ela tem uma conexão muito grande com a experiência do outro, né? Uma possibilidade de você viver junto com o outro essa dor e muitas vezes ser inundado por ela, ter dificuldade de se desvencilhar dela. E aí o que acontece é que isso gera, claro, isso facilita adoecimento, isso potencializa adoecimento. Se a gente somar essa ideia de fadiga por compaixão, que não é nova, né? não é nova, há uma condição também que não é nova, que é trazida muito bem pelo Byung-Chul Han, que discute do ponto de vista sociológico, filosófico, a sociedade contemporânea. Ele pensa, bom, a gente vive num mundo corrido, né, aceleradíssimo, onde a hiperprodutividade, a superpositividade imperam, né, e a gente já vinha assim antes da pandemia, esse já era o nosso contexto, a gente já vinha cansado, esgotado. Então ele traz essa fala em um livro muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço. E a gente se dá conta agora de que a gente chega
topo dessa sensação, né, de impotência, de esgotamento. A pandemia vem, ela diz assim, não depende só de você, né? Ela vem e diz, não depende só de você, acontecem desastres, as pessoas morrem, as coisas têm fim, existe o finito, somos finitos, né? Nossa produtividade tem um limite e que muitas vezes não é definido somente por nós, na verdade não é definido somente por nós. Essa super autorresponsabilização pelo próprio sucesso e pelo potencial enorme produtivo, ela vem nos esgotando. Cotidianamente, ela vem nos tirando até o poder de descansar, o poder de parar, né? Então, a pandemia, ela obrigou a gente a se dar conta disso. Ela obrigou a gente a encarar, para muitas, a desaceleração, um tempo que começou a correr diferente, ou que começou a se acelerar em alguns pontos que não era acelerado e desacelerar em outros, né? Para começar a trabalhar todo um processo de paramentação, ou então ter que parar de trabalhar, ou parar por um tempo até se reconfigurar como é que eu vou voltar a trabalhar, como é que vai ser o meu modo de trabalhar, né? Então, a gente teve que lidar com essa frustração inicial com a constatação, né, de que não somos essa potência toda, né, de que é uma mentira, uma grande mentira, essa história de que a gente pode tudo que a gente quer, né, e que só depende de nós. Então, dentro desse cenário, uma sobrecarga enorme de informações, dentro de um contexto de tensão política global, e que aqui no nosso país se acentua, né, a cada dia, onde mentiras e verdades já andam de mãos dadas o tempo inteiro. É difícil para muita gente separar uma coisa da outra, né? As pessoas se questionam e mentiras e verdades são ditas, e até a própria questão sobre o que é a verdade, né, já é hoje uma das grandes questões. O que é mesmo a verdade? Que verdade é essa, né? Então, a gente tem dificuldade de acreditar nas coisas, né? Como é que está mesmo a vacina? Como é que estão mesmo os tratamentos? O que é que resolve, o que não resolve? Cura ou não cura? Morre ou não morre? E isso tudo, né, dentro também de uma teia muito fragilizada de relações sociais, atravessada pelas mídias, pelas redes digitais, pelo distanciamento que já existia antes, que a gente teve que encarar de outra forma agora. Então, muitas vezes a gente estava perto dos amigos, perto dos colegas, mais focado no aparelho celular, e agora a gente teve que se dar conta de que a gente vai ficar longe mesmo, né? E esse, então, é o terreno, né, de onde brota todas as experiências que a gente tem vivido hoje, que está aí ancorando todas essas outras experiências ainda de medo e incerteza que a gente vive. Então, é isso, estamos diante da morte, né? E estamos diante da morte real, diante do limite do real mesmo, a morte se impondo. Praticamente, eu acredito que praticamente todo mundo nessa sala aqui tenha perdido alguém em algum momento, ou conheça alguém muito próximo que se foi. Alguém aqui talvez tenha participado de um ritual virtual de luto, né? E muitos devem ter visto também, devem ter perdido seus pacientes, minimamente devem ter visto seus pacientes partindo. Mas a gente vive também uma outra morte maior, né? Que é uma morte simbólica de toda essa sensação de potência, de toda essa sensação de infinitude, de toda essa enfim, pelo menos para alguns, né, há quem duvide de que todos estão se sentindo invadidos por essa morte, mas o fato é que ela está aqui, né? E no caso de quem cuida, né, algumas cenas vão ficar marcadas para sempre, né? Algumas cenas de quem estava no hospital, quem estava na linha de frente. Eu estou vendo aqui várias pessoas na sala que estão nesse cuidado da linha de frente, né? E que assistiram. Tem cenas de corpos enfileirados dentro dos sacos,
né, que dificilmente vão sair das memórias, das nossas memórias, né? Algumas imagens que a gente viu pela TV, mas outras que a gente viu presencialmente, em loco, nos serviços de saúde, e que nos marcam, gravam alguma coisa na nossa experiência. E aí, como é que a gente elabora tanta morte, né? Que tipo de possibilidades a gente tem para trabalhar a elaboração desse luto, para viver esse luto, né? A gente sabe que o luto patológico, ele acaba desmembrando aí em psicopatologias outras, né? Ele acaba sendo potente psicopatologia posterior, e que não elaborar, não viver o processo de elaboração de luto devidamente, pode ocasionar o luto patológico, pode trazer uma série de sintomas, né, psicológicos, que muitas vezes não dão conta de serem manejados unicamente por fármacos, na maioria das vezes não, né? Essa elaboração, ela pede um contato com a morte, né? Pede um contato psicológico, mental, simbólico, e que você envolva a sua própria história com a história da sua perda. Atravesse a sua história dessa perda. Então, isso exige um trabalho intenso, que a gente costuma fazer socialmente através dos encontros, das nossas redes de suporte. A gente costuma fazer isso, sim, com auxílio de psicoterapia, né, com apoio psiquiátrico também, psicológico, mas também através dos nossos rituais culturais, que são muito importantes para a elaboração dos nossos lutos. Então, impedidos de fazer esses rituais de elaboração, a gente está agora num processo delicado de enfrentamento do luto e de elaboração do luto. Então, é necessário que a gente desenvolva novos rituais possíveis para a elaboração do luto, e que a gente encontre também espaços propícios para falar e ressignificar nossas perdas, sejam elas financeiras, sejam elas afetivas, sejam elas profissionais, sejam elas sociais. Então, a gente está vivendo aqui uma perda atrás da outra, perdas em muitas dimensões. A gente perde florestas, a gente perde, pessoas perdem emprego, têm perdido seu lugar, né, de segurança social. Então, a elaboração do luto agora me parece que ela é crucial. Encontrar modos possíveis de elaboração desse luto. E aí, se a gente não os elabora, né? Eu me lembro uma vez que uma pessoa amiga me procurou e disse assim: Renata, eu gostaria de indicação de alguém que fosse especialista em luto. Isso faz muito tempo, né? Não foi agora, não foi recente. Eu queria uma indicação de algum profissional que fosse especialista em luto. E na hora eu pensei, claro, a gente sabe as pessoas que de repente fazem, existem essas pessoas que trabalham aprofundando seus estudos na morte, no luto, mas quando eu comecei a refletir muito bem sobre a pergunta, eu pensei, acho que todo profissional da saúde mental deve ser especialista em luto, porque a gente passa nossas vidas morrendo e elaborando as nossas perdas, morrendo e vivendo, não é isso? Então, eu acredito que todos nós devêssemos ser especialistas em luto, que a gente devesse olhar um pouco mais para as nossas mortes, porque muitas vezes, para as mortes que nós vivemos e experienciamos ao longo da vida, muitas vezes, todos esses sinais que vão surgindo de disfunções do sono, ou cognitivas, ou disfunções alimentares, ou mesmo de humor, né, com alteração da labilidade, da irritabilidade, e até culminando com ideação suicida, né, ou com pensamentos de morte que sejam, todos eles estão falando para a gente, estão trazendo para a gente, querendo comunicar a gente alguma dificuldade de elaboração também que a gente pode estar tendo psicologicamente, né? De alguma dificuldade psicológica de entrar em contato com os nossos limites, com as nossas perdas, com alguns ganhos, que são, às vezes, difíceis de elaborar rapidamente. Então,
essas têm sido reações normais à situação anormal. Eu diria, reações típicas a uma situação atípica. As pessoas têm tido uma série de disfunções, né, que envolvem, a gente vê muitos estudantes se queixando, e nós mesmos, né, profissionais, muitas vezes, com dificuldade de concentração, com dificuldade de produzir do jeito que a gente produzia antes, né? Então, a gente tem enfrentado também alguns problemas de sono, ou com muita sonolência, ou com insônia, né? Manifestando insônia. Então, mais irritados, menos irritados, mas a irritabilidade, ela tem sido constante, né? Uma vez que a gente se distanciou de muita gente, mas se aproximou fortemente de outros com as quais a gente tem convivido durante a vida, mas não tão de perto, né? E isso também tem suas consequências. Bom, o fato é que, enquanto a gente lida com esse tipo de reação normal à situação anormal, ao contexto diferente, né, ao contexto atípico, enquanto a gente lida com isso de maneira que a nossa funcionalidade cotidiana, a nossa vida de uma forma geral, ela não sofre grandes impactos, né? Quando a gente consegue manejar isso de uma forma funcional, manejar essas disfunções de uma forma funcional, a gente não precisa se entender com a psicopatologia. Quer dizer, algumas pessoas têm alterações do sono, mas conseguem dormir certas noites, teve uma mudança no horário, mas não consegue não fica também a noite inteira acordado, dias consecutivos, ou consegue em alguns momentos repousar, só não é na hora habitual, né? Pessoas que não deixam de trabalhar ou não deixam de estudar, ainda que com um pouco mais de dificuldade, né? Que estão se alimentando de um certo modo, que mantêm algumas relações sociais, que não há uma ruptura da funcionalidade da vida, né? Possivelmente não há uma psicopatologia aí, né? Nem todo mundo que está com o sono alterado está doente. Nem todo mundo que está mais irritado ou muito irritado está doente, né? E isso pode ser sinais que chamam ali para uma reflexão, para um cuidado, né? Para você rever sua rotina. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não transformar tudo em psicopatologia, né? Agora, dentre as psicopatologias que têm surgido muito frequentemente, o transtorno do estresse pós-traumático, ele é comum já às situações de desastre, né? Já é bastante relatado em vários estudos. O transtorno de adaptação também, né? No caso do transtorno do estresse pós-traumático, ele costuma afetar mais quem viveu a experiência traumática, né? Ter um vírus, né? Pegar a Covid, ter a gripe, não é necessariamente uma situação traumática, mas se você se interna num hospital e passa por uma intubação e sai e vê pessoas morrer no leito ao lado, né? E passa por uma situação crítica e de um estresse muito elevado, ali pontualmente durante a vivência da doença, você pode viver um transtorno do estresse pós-traumático, que é comum, por exemplo, nas vítimas de Brumadinho, que viram, assistiram a cena, vivenciaram o momento em que tudo foi perdido, viram pessoas indo e sendo soterradas, e esse é um trauma, claro, né, posto. Mas no caso da Covid, muitas vezes a experiência de internação, né, ela pode também se fazer dessa maneira, em algumas situações. Já no transtorno de adaptação, não existe exatamente um evento traumático, mas existe uma situação a qual é bastante difícil se adaptar e se organizar, né, dentro dela, né, se manter psicologicamente estável dentro dela, né, com alguma estabilidade. Ansiedade e depressão, que a gente já conhece, outras são citadas, eu coloquei essas que são as mais comuns, mas o próprio burnout, a síndrome de burnout, que ela, inclusive, muitas vezes antevê, ou já está correlada, já existe uma comorbidade aí, uma situação de ansiedade ou depressão instaurada quando a gente encontra um quadro de burnout. Bom, mas essas são
os desdobramentos mais comuns dentro de uma situação como essa, e que já tem chegado no consultório, né? Já tem chegado ao consultório. Em alguns casos, a psicoterapia, a abordagem, o manejo não farmacológico da psicopatologia, ele dá conta, ele é suficiente, né? Mas em muitos casos não é. Né? Em alguns casos, os sintomas eles estão inviabilizando a vivência da rotina pelo sujeito, inviabilizando até a ida à psicoterapia, a adesão a um processo psicoterápico. Então, é muito importante que se tenha forte atenção nisso. E aí as relações sociais, elas entram no cenário tanto como elas estão no âmbito da solução e podem estar no campo do gatilho do problema. Né? A violência, por exemplo, e as tensões sociais dentro das famílias, elas podem agravar, podem dificultar, mas é através delas também que podem se resolver, se manejar uma série de problemas. Os conflitos relacionais, eles têm sido bastante intensos e bastante responsáveis por uma série de decisões importantes. Né? Eu estava vendo no relatório do Fórum, né, de Segurança, estava vendo que eles estudaram as brigas por Twitter, os conflitos entre amigos, entre casais, e viram, né, mapearam redes sociais digitais e encontraram um aumento enorme de brigas e conflitos nas relações de mídias, né? E daí a gente imagina isso, como será que acontece dentro das casas, né, das pessoas. Mas também, através das relações sociais, a gente consegue dar conta, evitar, né, ou pelo menos atenuar o desencadeamento de grandes problemas sociais e psicológicos. Os primeiros cuidados psicológicos, eles são condutas que têm sido utilizadas em situação de crise já há bastante tempo, em diversas situações de crise, e que implicam em 3 gestos que a gente pode, 3 atitudes, né, e gestos, ações que a gente pode empreender diante de uma pessoa que se mostra numa situação crítica, né, que se mostra em crise. Né? E claro, né, quando existe um psicólogo, uma pessoa capacitada, um profissional da saúde mental, treinado e capacitado para fazer os primeiros cuidados psicológicos, isso é o ideal. Esse é o melhor cenário possível de cuidado. Né? É quando a pessoa está ali, entra em crise e alguém capacitado dá ajuda. Mas a gente sabe que os estados críticos, eles podem acontecer quando não há ninguém capacitado por perto. Né? Isso pode acontecer com alguém que sofre uma parada, com alguém que sofre um acidente automobilístico, com alguém na situação crítica. É muito importante que minimamente nós, cidadãos, cidadãs, estejamos minimamente prontos para acolher alguém em crise, ou para dar os primeiros passos até conectar essa pessoa em crise ao serviço que vai efetivamente ajudá-la. Então, no caso dos primeiros cuidados psicológicos, a gente coloca o escutar como primeiro passo, né, dar palavra à pessoa, se aproximar de forma com prontidão, com abertura, com empatia, se aproximar daquela pessoa, escutá-la, né, deixar que ela coloque suas queixas, acolher sem julgamento e sem uma condução precipitada daquilo que ela está falando, fazer um auxílio no sentido de verificar qualquer situação de risco que esteja em volta, colocar ela num contexto ali de segurança, perguntar e se informar sobre possíveis pessoas que podem ajudar ou que estão perto, poder fazer um auxílio imediato para manter a segurança dessa pessoa e, em seguida, conectá-la ao serviço de suporte.
Então, são 3 passos que são importantes que a gente toma, 3 condutas fundamentais, e aqui a gente já tem um grupo bom no Brasil, treinando, capacitando as pessoas, exemplos do que já se faz na capacitação em BLS, né, em suporte básico à vida. É muito importante que a gente comece a treinar também, a compreender o campo desses primeiros cuidados psicológicos. Minimamente a gente consiga se preparar para dar um suporte a quem está em crise. As situações de crise, que podem vir em forma de uma manifestação de pânico, ou numa situação que a pessoa se desconecta e se desorienta completamente do contexto, da realidade, perde ali a sua contenção, né? Algumas situações críticas, elas acontecem com mais frequência em tempos de desastres e pandemias. Uma coisa que é importante para profissionais de saúde, mas também é importante para a população em geral, nesse sentido, é que a gente procure focar em informações confiáveis. No caso dos profissionais da saúde, é muito importante que a gente tenha acesso, a gente viu como se proliferaram as redes, as plataformas de treinamento, de acesso gratuito, muitas vezes, para preparar a pessoa para lidar com, entregar conhecimento, né, entregar habilidade técnica também para as pessoas que precisam usá-las, mas também informações confiáveis para a gente manejar a própria vida. É interessante que a gente saiba selecionar ou minimamente identifique pessoas que nos repassam boas informações, né? Identifique pessoas que valorizam, sobretudo, as evidências científicas, que trabalham ancoradas na ciência, em boas evidências, e muitas vezes o ideal é focar naqueles dados que algumas poucas pessoas que você selecionou que são confiáveis no âmbito das evidências científicas, elas te entregam, né? Evitar buscar e ficar solto, né, na rede entre tantas informações conflitantes. O repouso é fundamental para todo mundo, saber parar, repousar, se desconectar. O suporte psicológico precoce, quando você identifica que está difícil encontrar estratégias para lidar com o sofrimento, né? O encontro de expressão, de meios de expressão das emoções, para que tensão e estresse sejam aliviados. Então, isso pode acontecer através da psicoterapia, mas pode também acontecer através de muitas outras maneiras, né? As pessoas têm diferentes formas. Uma outra coisa complicada é quando se entregam informações muito prontas para que as pessoas aliviem seus estresses, suas tensões, né? Algumas receitas de bolo que, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalham as pessoas que tentam seguir aquilo, né? Então, não sei, faça a meditação do tipo tal, tantas vezes por dia, não sei como, e aí você diz isso para qualquer um, de qualquer jeito, e tem gente que vai fazer meditação e fica pior do que o que começou, e se desespera com aquilo, né? Então, acho que a gente tem que ouvir mais antes de entregar algumas orientações dessas, e personalizar um pouco mais isso, né? Exercícios de relaxamento, também existem muitos tipos diferentes. Ampliar a comunicação entre pares, trocar experiências semelhantes para que a gente não se sinta sozinho, isolado. Promover mais interação com os familiares ou com a rede, né, de amigos, de suporte social em geral. Buscar apoio para resolver as preocupações, buscar pessoas informadas, de novo, pessoas confiáveis que possam dar apoio quando você está preocupado com alguma coisa e não está conseguindo encontrar uma solução para o seu problema, né? E aí eu queria colocar a arte como uma possibilidade de expressão, uma possibilidade, né? O contato, seja como alguém que consome, que contempla a arte, seja como alguém que faz arte, né? O contato com essas formas, com essas múltiplas formas de expressão, pode ser um caminho para você dar vazão àquilo que está vindo, às emoções, aos sentimentos, às ideias, aos medos todos, né? Então, conseguir colocar isso, expressar isso de algum modo, às vezes a gente não sabe tocar, nem cantar, né? Não é profissional em nada, mas liga o som e canta, mas tenta
tocar algum instrumento, tenta aprender alguma coisa, ou desenha, ou escreve algumas linhas, né, ou dança, né? Então, encontrar meios de expressão, onde você possa se colocar, porque tem gente que diz, eu não tenho com quem falar, eu estou dentro de casa, eu fico muito sozinho, e essa é uma conduta que a arte ela tem sido interessante, tem sido posta, inclusive em muitos estudos já, como uma via interessante de expressão e de manejo, de ressignificação do sofrimento, né? E aí eu termino enfatizando que a gente vai precisar se cuidar mesmo, que muitos de nós, sobretudo, nós que estamos no campo da saúde ou que carregamos grandes responsabilidades com as famílias, né? Muita gente aqui não cuida de pacientes, mas cuida de famílias inteiras, cuida de uma família inteira, né? Ou cuida de grupos de alunos. Né? A gente sempre acaba tendo alguma função de cuidador em algum momento da vida, então é importante que para cuidar a gente se cuide. E o acompanhamento psicológico, ele tem sido uma via bastante eficiente, bastante interessante. Eu ainda me questiono, assim, a gente viu que surgiram muitos programas durante a pandemia de suporte psicológico gratuito online, né? Isso foi muito comum durante esses últimos tempos. E conversando com pessoas, eu mesma estive associada, né, ligada a um deles, a gente viu como existe resistência também à psicoterapia. Existe muita resistência ao autocuidado. Não é todo profissional que para olhar para suas próprias perdas, para suas próprias dores, mesmo com serviço disponível, mesmo às vezes com condições de fazer isso de forma sigilosa, né? E isso talvez mereça um estudo. Né? Eu fiquei interessada em compreender um pouco mais da resistência dos profissionais que estão tão afetados hoje por isso aos serviços, né? Acho que tem alguma coisa, aí vocês podem me ajudar também a elaborar algumas hipóteses, pode ter alguma coisa ligada ao próprio fluxo de trabalho, movimento vital que a pessoa acaba empreendendo e entra numa dormência, quando ela vai cair em si, a coisa já está lá adiante, né? É um fluxo, um modus operandi muito intenso. Às vezes o medo com relação à confidencialidade, não sei, nesse tempo que a gente vai tentar estabelecer laço online, isso é tão complicado também, né? Então, eu deixo aqui uma mensagem final de que a gente tente se autocuidar, né? Que a gente procure investir no autocuidado para ultrapassarmos juntos isso, que a gente viva mais coletivamente, se apoiando uns aos outros. E assim eu acredito que a gente vai conseguir superar essa fase toda, né? Que me parece que vai ser contínua. Eu acredito que outros desdobramentos vão vir decorrentes de tudo que a gente está vivendo, né? Mas que a gente se torna mais resiliente quando a gente está em grupo, quando a gente pensa coletivamente, quando a gente cuida e se cuida em grupo, coletivamente, de forma mais contínua, consistente, né? Então, era essa a mensagem e vou me colocar aqui à disposição para a gente conversar. Muito obrigada, professora Renata, pela sua brilhante explanação. E agora a palavra está facultada. Quem gostaria de fazer algum comentário, abrir alguma discussão, pode fazer pelo chat ou pode abrir o microfone, fique à vontade. Renata, eu teria uma pergunta, né? Algumas, né? No momento da sua fala, né? Nos suscita muitas coisas. E até depois eu vou pegar esse gancho final, mas agora, estava no início da sua fala, você falou da população vulnerável, né? E aí me veio uma pergunta, né? Um questionamento de quais estratégias, né? De promoção da saúde mental que poderiam ser usadas, poderiam ser aplicadas para essa população economicamente vulnerável, né, que além do medo da doença, tem que se preocupar com coisas tão básicas como até o próprio alimento, né? Então, a alimentação, moradia,
todas essas coisas básicas, né, que a gente sabe. Pode falar. Pois Cristina, eu acredito que uma das coisas essenciais aí é o fortalecimento das políticas públicas de saúde mental. Isso é muito importante. A gente tem uma rede muito grande, muito complexa, mas que precisa ser fortalecida, né? Ela precisa ser melhor equipada, né? Fortalecida no sentido também de integrada a, a todos os serviços. A gente precisa estar em contato, dialogando os serviços do Estado, do país, né? Eu acho que se expandiu muito esse tempo, um tempo de muita conexão, tá? Dentro da saúde mental, a própria Escola de Saúde Pública promoveu uma série de eventos onde a gente se conectou, né, nos serviços do Estado inteiro, se ajudando, um profissional trocando com o outro, tentando fortalecer esse suporte, né? Então, acho que é fundamental que a gente tente exigir um pouco isso, cobrar, né, atuar no sentido de fortalecer os serviços. A assistência social é muito importante nesse momento, os trabalhos que envolvem psicoeducação, educação em saúde, né, todo o campo que envolve a prevenção das doenças, da educação, da psicoeducação, são muito fundamentais. Então, as intervenções psicossociais, através dos nossos equipamentos públicos, elas estando fortalecidas, a gente batalhando por isso, eu acho que a gente consegue ajudar um bocado, viu, Cris? Tá joia, Renata, muito obrigada. Alguém mais gostaria? Enquanto vocês elaboram aí, eu vou só ler, tem 2 comentários aqui, finais, tem a da Helena, que falou que é sempre uma maravilha ouvi-la, Renata. E também a Bárbara, que amou o assunto e também amou a conversa, realmente foi uma conversa muito boa, e a sua fala, né, até nos tranquiliza, né, tem esse poder. E Renata, no momento final, né, da sua fala, que você disse desse problema realmente que a gente tem, e acho que eu me senti totalmente incluída nisso, na questão do autocuidado. Eu acho que a gente fica, são tantas demandas que a gente tem que, na vida, né, e vai aparecendo, e acho que a gente vai se priorizando menos, né, todo o resto, né, tem uma prioridade muito maior na nossa vida, e às vezes essa área a gente acaba deixando, né, para lá ou para depois. E eu vi até uma tirinha que eu achei interessante, acho que antes de ontem, se eu não me engano, e que alguém falou assim, eu não vou ao psicólogo porque eu não tenho problema, eu não vou ao psicólogo. Aí o outro respondeu, na realidade, todo mundo tem problema, né? Então, a gente vai ao psicólogo quando quer resolver esse problema. Então, é uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente nem percebe, né? Vai passando, e talvez, né, você falou assim, a questão de até pesquisar por quê, né, que a gente sempre vai deixando para depois esse autocuidado, ou nem percebe essa necessidade. Eu também não sei se por trás tem essa história de você, quando você vai ao psicólogo, alguém já diz, você já tem um problema, mas de fato, quem não tem, né? Então, é algo também que a gente pode, né, levantar e discutir, né, esse problema. Talvez tenha até essa história de um preconceito, não sei, né? Não sei você, que é da área, como é que percebe isso, né? Se realmente existe esse preconceito. Hoje eu acho que até menos, né? Mas tem ainda, eu acredito que sim. Eu acho que pode haver algum estigma ainda, né? Algum preconceito, essas coisas não se desfazem rapidamente, né? Mas, assim, queria até falar que a Helena, que comentou, ela trabalha com mulheres vítimas de violência e sentiu sensivelmente essa mudança agora na pandemia, né? De modo que eu até pergunto constantemente como você tem feito para se cuidar, né? Uma vez que a violência está assim na sua cara, né? Escancarada aí no serviço, né? Mas a gente tem que fazer um esforço. É muito, às vezes, Cristina, eu acho que a gente já institui ritmos mesmo de trabalho
que são fora do comum, mas que a gente aprendeu a normalizar, É a verdade. tornar normal. E a Concorda, gente né? vai Na pular. nossa rotina e vai, né? E Isso. Então, segue. para além do preconceito, eu acho que tem isso, porque se você para pensar nas suas questões e para cutucar naquilo que está doendo, né, você às vezes perde um tempo com isso, não é só o tempo da sessão, é o É. tempo depois que você fica com isso na cabeça, que isso pode te Vai exigir um pouco mais. processando, né? Exatamente. Então, assim, acaba sendo complicado isso, e a gente tem pouca cultura, né? A gente tem pouca cultura de autocuidado, a gente costuma ir atrás de cuidar quando a coisa explodiu. A gente trabalha muito por urgência, Cristina, a gente faz muito saúde tentando apagar incêndio. Então, muitas vezes, esse autocuidado para evitar um adoecimento, ele não é uma prática comum entre os profissionais. Não sei também até que ponto, aí a gente traz para a universidade, né? Eu sei que o processo, o preconceito, ele tem diminuído, porque talvez na universidade a gente já tem esse autocuidado no processo de formação, né? A gente já reflita um pouco sobre se cuidar no processo de se tornar profissional da saúde. Então, falta a gente dar mais o exemplo, né? É verdade. Ser modelo nisso. É verdade. E eu preciso. Essa questão do desligar também, nossa, parece que falou para mim que eu não consigo desligar e eu acho que eu tenho esse problema desde criança. É uma coisa já que e cada dia fica mais difícil, né, de descansar efetivamente, né? Eu acho que a gente fica às vezes até durante o sono, sonhando com o dia a dia, com aquela rotina, né? E a gente parece que não se permite, né? Desligar, eu acho que, não sei, né? Tanta coisa para resolver e que no final das contas a gente não se permite mesmo descansar e ter esse autocuidado que é tão necessário até para a gente efetivamente produzir o necessário que a gente almeja, né? Sim, é isso mesmo. A gente segue no piloto automático com muita facilidade, viu, Cristina? E se você tem uma rotina que é produtiva, né? Se você consegue ajudar pessoas, cuidar de pessoas, aí você vai produzindo, sentindo que está produzindo, o seu comportamento é reforçado ali, né? Você tende a fazer mais e mais daquilo que você já está fazendo. E aí não para nunca. Renata, Oi, professor. Deixa eu servir de exemplo. Eu sou um velho, consequentemente, grupo de risco. E trabalho em laboratório que estavam todos fechados. Ou seja, foram 6 meses que eu não podia ir na Unifor. Sim. Qual foi a minha estratégia de vencer medo? Escrevi. Comecei a escrever, Excelente. já estava começando, e passei a escrever mais, e para escrever mais, passei a ler muito mais. Nada de bioquímica, romance histórico, contos de amor ou coisa parecida. E nesse período já publiquei 2 livros e estou finalizando o 3º. Estou excelentemente bem da minha cabeça, acho, né? Cristina que pode dizer se eu não estou é doido até demais. Então eu quero usar a sua sugestão. Já que não pode exercer a sua rotina normal, vai ficar em casa fazendo o quê? Aguando as plantas? Né? Então, é encontrar alguma coisa. Como eu não sei pintar, como eu gosto de ler, então eu enveredei por aí e eu acho que é uma estratégia que está me conduzindo bem. Até agora, não tem me causado problema essa quarentena. Eu estou até rezando para que ela dure mais 2 meses ou 3, para eu poder terminar o 3º livro com mais calma. Era só para dar um exemplo e concordar com você. A gente tem que sair da caixa. Sair da caixa, mas não sentir falta. Pois é isso mesmo, né, professor? A literatura ela é uma forma excelente da gente exercitar a imaginação, da gente conseguir estar nesse real, ao mesmo tempo criando novas possibilidades a partir dele, né? Se desconectando, às vezes, dele, em algum momento, através da fantasia, né, da nossa criatividade. Então,
Que bom que você escreveu, produziu tanto, fez tanto. Daqui a pouco não quer mais que a quarentena acabe, que a pandemia acabe mesmo, para virar escritor, olha aí. Mas pode seguir, né? Preparando para aposentadoria também, né? É uma possibilidade. Aqui a Helena está dizendo que dá para aguar também umas plantinhas aqui e acolá. Entre um livro e outro, um capítulo e outro, dá para dar uma parada e colocar um copo d'água ali na samambaia. Mas tem um jardim daqui de casa para aguar, mas eu digo não só aguar. Isso. Entendeu? É isso mesmo. Que bom, que ótimo seu exemplo. Durante quantos anos? Pois é, eu sempre gostei muito de ler, viu, professor, livros, assim, sempre gostei muito de biografias, de livros mais baseados em fatos reais, e agora eu comento com os amigos que a ficção tem sido o meu gênero preferido, né, porque tem sido uma forma também de viver uma outra possibilidade de existência, né, de viver embarcar numa outra realidade, tomando os devidos cuidados, ficando em casa, e expandindo esse arsenal experiencial sem sair de casa, vivendo as experiências de personagens, né, viajando o mundo com esses personagens. Então, que bom. E escrever é terapêutico, escrever tem uma função terapêutica muito importante. E é por isso que eu digo, tanto fazer arte como consumir arte pode ser reparador. Eu completaria, não exatamente fazer arte, construir arte, coisa parecida, mas sair da caixinha rotineira, daquela rotina que você não pode executar, você passar a executar outra coisa que seja possível diante das circunstâncias, para não se sentir frustrado porque não está no laboratório. Afinal, há 60 anos que eu ando em laboratório, eu estaria completamente frustrado. Então, você pode sair disso. Uhum. Muito bem, muito bom. Expandiu os muros, as paredes do laboratório. E muito, né? Muito bom. Professora Renata? Oi, Alan. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, quero parabenizar pelo excelente se abordado hoje. Na realidade, eu sou profissional médico da linha de frente dessa pandemia e durante esse processo todo de recrudescimento, crescimento, expansão do processo do coronavírus, nós fomos incumbidos de instituir, né, um hospital de campanha no município de Horizonte, no estado do Ceará, e assumimos a responsabilidade também no município de Pacajus. São municípios da região que contam em torno, Pacajus, uma faixa de 100 mil habitantes, e Horizonte flutuante 70 mil habitantes. Então, vivemos uma realidade muito próxima daquilo que a doutora comentou e falou e abordou. E assim, o meu relato de caso como profissional, é muito importante isso, e eu não sei como é que o Estado, como é que nós que passamos por isso vamos encarar essa responsabilidade de ver como está, de fato, a saúde mental de cada um que passou, cada enfermeiro, cada médico, cada técnico de enfermagem, cada técnico de radiologia, como é que eles estão? Porque, assim, hoje, né, eu, tecnicamente, sinto feliz em participar dentro desse corpo docente da Unifor, e discente, aliás, da Unifor, aprendendo muito, mas eu não sei, de fato, como é que os outros colegas estão encarando isso. Por quê? Porque eu vi muita coisa. Eu participei de plantões onde 10 pessoas morreram numa noite. Participei de plantões e aqui eu tenho um relato que eu acho que assim, me marcou muito. 2 relatos eu queria passar para vocês, assim, até como profissional. Um foi um relato de uma filha de 24 anos, pai de 44 anos. Infelizmente, não conseguimos reverter a situação pós parada cardíaca.
E quando tivemos que dar a notícia, ela dizia assim: doutor, volta lá, traz meu pai de volta, ele é um homem bom, ele cuida da gente, né? E outra, mediante sequências de problemas de transferências para o paciente e não conseguir leito de TI, e um paciente segurar na sua mão e dizer assim: olha, segure pelo menos na minha mão, porque eu sei que eu vou morrer. E vários profissionais naquela noite, inclusive médicos e enfermeiros, choraram, porque aquilo ali marcou muito. Nós, na realidade, estamos na linha de frente, sabemos que a problemática da saúde pública no país ela é grande. Nós não temos dimensão porque passamos por dificuldades, subfinanciamento do SUS, congelamento dos gastos no setor, né? Deterioração do serviço, precarização da força de trabalho. Então, são muitas coisas envolvidas. E, na realidade, eu não sei, de fato, e eu vejo isso dia a dia, eu não sei como é que vai ser o pós. E não sei se nós, até do setor público, o privado eu não sei, ou tem atendido nessa área, mas eu não sei de fato como é que nós estamos nos preparando para trabalhar esse grupo de profissionais. Por quê? Porque nós passamos por uma situação onde nós não tínhamos leito de UTI. E pessoas faleceram nas nossas mãos sem a gente poder fazer nada. Engraçado que nesse paciente do Horizonte, ele segurava na mão, ele pediu o telefone para poder ligar para a polícia e ligou. Me salvem porque eu não sei o que vai acontecer, a gente não consegue ler. Então, são problemas muito grandes, tá certo? Que eu acredito que vamos enfrentar. Eu não sei como é que vão sair esses profissionais. Eu sei que urge assim, muito rápido o processo de organização. Eu acredito que a secretaria, os próprios profissionais, os próprios pesquisadores têm que lançar a mão disso para que a gente possa ter um norte. Porque até então, eu como profissional da linha de frente, vejo que existe essa dificuldade. E não sei onde é que nós vamos parar, porque ainda não terminou, né? Obrigado. Pois é. Bom, obrigada por compartilhar a tua história com a gente, né? Um pouco da tua experiência. Realmente, assim, eu ouvi coisas desse tipo muitas vezes e presenciei algumas. Essas são histórias que vão ecoar internamente para sempre, né, Alan? É isso mesmo. E é necessário um espaço para a elaboração disso, porque são cenas que vão, inclusive, interferir na forma como a gente se relaciona com o mundo, com os nossos próprios pais, com as pessoas que a gente quer bem. A gente, por alguns momentos, a gente acaba trazendo aquilo para nosso próprio repertório de teia afetiva, e isso impacta a gente, né? Impacta mesmo. Existe uma mobilização interessante de profissionais da saúde mental, psiquiatras e psicólogos, pelo menos assim, aqui no Ceará eu participei da estruturação de uma rede bastante interessante associada ao plantão coronavírus, para começar a fazer uma assistência inicial por telefone, né? Com residentes da psiquiatria, da psicologia, ajudando no processo. 24 horas, inclusive, durante a pandemia, isso acontecia ininterruptamente. Só que, assim, tem coisas que vão chegar com o tempo. É como você está falando, vai ser necessário uma redução. Aqui, acho que todo mundo já deve ter dobrado um plantão, trabalhado duramente, muito mais horas do que o que se trabalha, e aí só sente o cansaço quando para, lá na frente, né? E viver um processo assim, às vezes acontece desse jeito. Você se esforça por um tempo, de forma excepcional, para depois
cair em si e se dar conta das cicatrizes que você está carregando com você, das feridas que você está carregando. Às vezes você nem sente, a carga, a adrenalina é tão grande no processo de trabalho, o envolvimento é tão grande, a vontade de ajudar, a vontade de aprender, a vontade de desenvolver algo novo se sobrepõe tanto que você só vai sentir lá na frente, né, que está mal. E eu concordo completamente com você, que tem que haver uma articulação mesmo dos serviços para apoiar os profissionais da rede pública, né, e os profissionais em geral, né, acho que os profissionais que trabalharam em sistema de voluntariado, tem que estar muitos voluntários nesse processo, muita gente se voluntariou e entrou em contato com coisas muito difíceis, então deve-se haver, sim, deve-se pensar e rapidamente se investir mesmo num suporte que seja eficaz, né, nesse sentido. E a gente pode ter grandes perdas aí por adoecimento mental. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum questionamento? Não? Só um comentário aqui da professora Fernanda, parabenizando. Obrigada, Fernanda. Então, vamos encerrar, né, o nosso evento. Novamente, eu agradeço a participação de todos, especialmente da professora. Uma travada. Bom ver você aqui, Helena. Legal, Alan, obrigada pela sua participação. Obrigada, professor Henrique. Vou agradecer aqui, a Cris está travada, eu vou agradecer as pessoas, né? Agradecer ao Renato pela participação também, ao pessoal da TV Unifor. Estou vendo que, voltou. Já estava fazendo os agradecimentos por você aqui, viu, Cris? Queria agradecer a presença do meu pai, que eu estou vendo ali, não sei se ele está, né, ou se não está. Eu estava aqui no computador e caiu. Vocês estão me escutando? Helena. Olha, a Marta, que para mim a Juliane está aí. O professor Zé Renato, obrigada pela presença. E muito obrigada pelo convite, viu, Cristina? Vocês me escutam? Eu não estou. Sim. Agora sim, estamos sim. Sim? Sim, Cris. Porque eu do computador, agora eu estou aqui no celular. Perdi a conexão. Então, agradeço a todos, né, e desejo uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana e que todos continuem se cuidando, né, de todas as formas. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.